Olá! Hoje eu queria compartilhar com vocês uma leitura que eu tenho feito e que tem sido muito preciosa, tem me tocado bastante. Eu tenho lido esse livro, Autocompaixão, que é de uma autora chamada Christiane Neff, que foi editado pela Luz da Letra. E vira e mexe eu vejo esse livro nas redes, vários grupos lendo, e eu fico muito animada porque é uma leitura importantíssima para nós humanos e toca num aspecto que é a autocompaixão, né? Ou seja, é a gente voltar à compaixão, que é esse sentimento de olhar para o nosso sofrimento, para a nossa dor e dirigir a nós mesmos. O que que isso representa? O que que isso pode nos ajudar na vida? Então esse assim foi o que me motivou a ler esse livro. Eu tô no comecinho ainda, mas eu tô tão animada que eu acordei e falei, eu vou compartilhar porque eu não me aguento. Então eu queria compartilhar com vocês um trechinho que eu li ontem falando sobre essa vontade que a gente tem de ser perfeito, a perfeição. E como que essa perfeição ela vai gerar na gente a frustração, a vergonha, a culpa, que são um monte de coisinhas, muitos aspectos que a gente vai estar trabalhando muito semana que vem, tanto no curso Mergulhando nas Emoções, quanto no encontro que a gente vai ter com os adolescentes para falar exatamente sobre a vergonha e a culpa. Então, isso que eu vou ler não é para um público adulto, é para um público geral, adolescente. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a sentir vergonha e culpa. E essa ideia de não sermos perfeitos, ela está presente nas diversas situações das nossas vidas, né? Se a gente parar agora, pensar rapidamente, a gente vai lembrar de várias situações em que a gente se cobra, a gente acha que não fez direito, que a gente não... que só acontece com a gente, não é assim? E a gente fica com aquele chicotinho assim, se auto-punindo, né? Então, nesse trecho, ela vai falar o seguinte, vou ler, tá? O perfeccionismo é definido como a necessidade compulsiva de alcançar e realizar seus objetivos, sem tolerância para situações em que não é possível atingir os próprios ideais. Aqui já tem um parênteses, porque também, às vezes, esses ideais, a gente coloca metas muito absurdas na nossa vida, né? Convenhamos, né? Mas continuando. Os perfeccionistas sofrem enorme estresse e ansiedade para fazer as coisas exatamente certas e sentem-se arrasados quando não têm sucesso. Suas altas expectativas são irreais e levam a inevitáveis decepções. Quando a realidade é vista em preto e branco, ou sou perfeito ou sou inútil, o estado de insatisfação consigo mesmo é constante. Então, aqui nesse trecho, ela toca no aspecto que ela está definindo o que é o perfeccionista. E aí, às vezes, a gente fala assim, eu mesma já fiz isso. Eu não sou perfeccionista, não quero. Mas essa ideia de perfeccionista, pensem bem, não é simplesmente fazer tudo perfeito, mas é a gente querer colocar metas nas nossas vidas e podem ser metas assim do dia a dia que são muito absurdas para a gente alcançar, como por exemplo, eu vou perder 20 quilos em uma semana porque eu quero ter um corpo tal. Então, isso é uma meta que pode levar a uma frustração. Então, o perfeccionismo não é só querer fazer a coisa perfeita. Ele é também colocar metas que são sobre-humanas. Entenderam? E isso vai gerar estresse. E aí a gente está num estado de ansiedade, de estresse, e a gente não imagina por quê, né? E aí ela continua.
O perfeccionismo tem um lado positivo? Ela pergunta. Sim, tem a ver com a determinação de fazer o seu melhor. Esforçar-se para alcançar padrões elevados pode vir a ser uma característica produtiva e saudável. Nesse caso, o esforço para alcançar a perfeição torna-se desculpa, eu pulei uma parte. Mas quando todo o seu senso de autoestima é baseado em ser produtivo e bem-sucedido, o fracasso simplesmente não é permitido. Nesse caso, o esforço para alcançar a perfeição torna-se tirânico e contraproducente. Uma pesquisa indica que os perfeccionistas têm o maior risco para os distúrbios alimentares, ansiedade, depressão e toda uma série de outros problemas psicológicos. Então aqui, esses dois trechinhos, para mim, são muito, muito preciosos para a gente estar contemplando, pensando a respeito e trazendo para a nossa experiência, porque cada um vai ter uma experiência diferente. Então, eu vou trazer para a minha experiência. Quer dizer, muitas vezes eu percebo que a minha ansiedade, ela é produzida porque minhas metas, elas são irreais. Então, às vezes eu quero, no mesmo dia, dar conta de uma série de coisas que eu não vou conseguir. E isso gera ansiedade. Então, assim, quanto mais a gente pensar que o nosso corpo, ele é sistêmico, que a nossa mente está conectada com o nosso corpo e que tudo vai se processar dentro desse universo que a gente chama corpo e mente, então a gente vai passar mal, a gente não vai ter sintomas se a gente começar a colocar na nossa mente aspecto, objetivos, criar padrões que não estão de acordo com aquilo que a gente pode. Mas isso é muito difícil, né? A gente não, na hora, a gente não tá muito antenado para isso, a gente não tem muito essa consciência. E aí o que ela vai trazer? Uma coisa, hoje eu vou dar uma dica. Então, uma dica que ela dá, que é muito importante, que a gente esquece na hora que a gente está sentindo, eu já estou falando assim, na hora que você está sentindo ansiedade, estresse, porque não alcançou aquela meta, seja meta de trabalho, seja metas de amizade, seja metas alimentares, esportivas, você não alcançou, antes de você pegar o chicotinho e começar a se culpar e sentir vergonha e falar, ai, por quê? Porque a primeira coisa que a gente pensa é só comigo. Isso só acontece comigo. Eu sou assim. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo? Por que eu não sou igual fulano? Fulano é que é feliz. Eu não sou. Vocês já estão se reconhecendo nisso? Então a dica é a seguinte: todos nós, gente, todos os humanos, botem isso assim, sabe, do cantor da Madonna, que eu lembrei agora, a Madonna, ou os BBBs, sabe, até nós, pessoas comuns, todas nós sentimos a mesma humanidade. Todos. Então, todos nós sentimos insegurança, todos nós sentimos ansiedade, todos nós sentimos vergonha, todos nós nos culpamos. Por motivos diferentes? Sim. Então, a dica é, antes, quando você estiver prestes a falar assim, ai, que vergonha, eu fiz aquilo, ai, por que eu não consegui? Quando você estiver pronunciando essa frase na sua mente, pense o seguinte, peraí,
todo mundo sente a mesma coisa. Eu pisei na bola. Eu não foi. Eu botei metas muito acima daquelas que eu poderia ter dado conta. Então, tudo bem. Isso é humano, gente. A vida, ela é imprevisível. Ela é algo que você não tem controle. E isso é que faz da vida algo incrível, maravilhoso. Então, se você errou, é porque o erro faz parte da vida. Então, né, tem vários mestres, vários que vão dizer isso. A gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. E tem assim, tem uma frase, eu gostaria de terminar com ela, que vai dizer o seguinte: você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Então, se você quiser controlar, essa frase é de Jon Kabat-Zinn, que é um mestre do mindfulness. E ele está dizendo que se a gente quiser controlar as ondas do mar, a gente não vai conseguir. Você vai ser um esforço, você vai se frustrar, você vai ficar com vergonha, vai se sentir culpado, porque você está querendo um movimento, controlar algo que ele é incontrolável. Agora, você pode aprender a surfar. Ou seja, você pode aprender a lidar melhor com esses erros, com a vergonha, com a culpa, de falar, eu sou humano. E isso é compaixão, gente. Isso é autocompaixão. Então, eu desejo a todos e todas que possamos cultivar mais esse sentimento que faz tão bem ao nosso coração.